Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E como sempre, estamos aqui para mostrar para vocês aquilo que está relacionado à Escritura Sagrada dentro dos acontecimentos globais. Hoje o mundo está vivendo tempos proféticos como nunca antes. Estamos vendo muitas e muitas profecias acontecer e os grandes dirigentes, infelizmente, pessoas que conduzem grandes massas, ou não querem ver, ou simplesmente ignoram. Que aí mostra sua falta de conhecimento. Porque não é porque é uma pessoa, um grande líder religioso, que ele tenha conhecimento. Israel, o povo estudava, e Deus falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ok? Então é importante que estudemos e que tenhamos espiritualidade e pedimos a Deus, para que Deus abra os nossos olhos para enxergarmos, porque muita gente, colocou na cabeça os acontecimentos do final dos tempos. Olha, vai ser assim, 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 e as coisas não acontecem como nós imaginamos. Quando chega o ponto exato da realidade, as coisas são bem diferentes, mas tudo que está relatado na Bíblia acontece. Quero que você preste atenção no que eu vou mostrar para vocês, que são coisas graves que estão acontecendo no mundo. Mas os grandes sábios que estudam a Escritura constantemente e vendo os acontecimentos no mundo, estão dizendo: olha aí, a profecia final está se aproximando. Presta bem atenção, olha. Tulsi Gabbard, avisa. Quem é Tulsi Gabbard? Ex-congressista dos Estados Unidos. Então não é uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que tem conhecimento, que sabe exatamente tudo o que acontece no meio da política americana, que diz respeito ao mundo inteiro. O que acontece na política americana mexe no bolso, em todas as características, mexe com todo mundo, infelizmente, Biden trará holocausto nuclear. Olha o que Tulsi Gabbard fala. Biden trará o holocausto nuclear com carne em chamas, uma profecia do livro de Zacarias. Quanto àqueles povos que guerrearam contra Jerusalém, o Eterno, Hashem, quer dizer o nome, que é o Eterno, que não pode ficar se pronunciando o nome do Criador, os ferirá com esta praga. Sua carne apodrecerá enquanto eles estiverem de pé. Seus olhos apodrecerão nas órbitas e suas línguas apodrecerão em suas bocas. Livro de Zacarias, capítulo 14, verso 12. Ok? Está aí, Essa imagem aqui é terrível. Bomba nuclear explodindo, A ex-congressista Tulsi Gabbard deu um alerta terrível durante uma entrevista à Fox News, que é a televisão americana, na segunda-feira, alegando que a guerra com a Rússia está perigosamente perto. Olha bem, as duas maiores potências do mundo em pé de guerra muito próximo, Na entrevista, ela insinuou o uso de armas nucleares, invocando imagens que eram perturbadoramente semelhantes às descrições de Gog e Magog. Olha só, uma congressista americana falando sobre Gog e Magog. Gabbard alerta sobre guerra entre Estados Unidos e Rússia. Quando questionado sobre o conflito crescente entre Rússia e a Ucrânia, Gabbard disse: está se movendo em uma direção muito perigosa, e a questão para o povo americano estamos dispostos a entrar em guerra com a Rússia em nome da Ucrânia? Ou outras palavras, vamos brigar com a Rússia por causa da Ucrânia? Está dizendo, porque as consequências vão ser terríveis. É um alerta, Precisamos entender que essa guerra terá um custo além de qualquer coisa que possamos imaginar, disse Gabbard. Seu aviso carrega o peso da experiência, já que Gabbard, um major da Guarda Nacional, foi destacado para uma viagem de 12 meses no Iraque em 2004 e novamente no Kuwait 2008 a 2009.
Gabbard recebeu o distintivo médico de combate ao meritório medalha de serviço. Isso não vai ser uma guerra de ok, certo? Uma guerra comum, né? Isso está acontecendo com outra pessoa do outro lado do mundo. Isso é algo, olha o que é dito, hein? Isso é algo que vai impactar a mim e a você, se dirigindo ao repórter, né? E a cada um de seus espectadores e a todos os nossos entes queridos. Em suma, vai mexer com o mundo inteiro, né? Esta é uma guerra que não é um jogo, não é uma brincadeira. Esta é uma guerra em que não há vencedores. Bombas nucleares explodindo para todo lado. Quem está ganhando essa briga? Ninguém, né? É destruição total, certo? Esta é uma guerra em que você tem milhares de armas nucleares que os Estados Unidos apontam para a Rússia. A Rússia tem milhares de armas nucleares apontadas para nós que podem atingir qualquer vila ou cidade na América em menos de 30 minutos, eu acho que até bem menos que isso, né? E cobrar um uso para cada um de nós que resultaria em morte excruciante e sofrimento além da compreensão. Isso tudo está descrito na Bíblia, tá bom? Carne sendo queimada de ossos, ou sendo queimadas com os próprios ossos, né? Centenas de milhões de pessoas morrendo e sofrendo ao ver sua carne ser queimada até os ossos. Olha que coisa terrível, né? Isso é algo que você nem consegue imaginar. Gabbard pode estar correto ao dizer que seria impossível para a pessoa comum imaginar tal cenário. No entanto, isso foi claramente descrito pelo profeta Zacarias, em referência à guerra pré-Messias, ou antes do Messias, logo um pouco antes, né? A guerra de Gog e Magog. Quanto àqueles povos que guerrearam contra Jerusalém, o Eterno, Hashem, que é o nome, né? O Eterno os ferirá com esta praga. Olha bem, sua carne apodrecerá enquanto eles estiverem de pé, seus olhos apodrecerão nas órbitas e suas línguas apodrecerão em suas bocas. Zacarias 14:12. Muitas vezes Deus usa nações poderosas, usa, né, os seus poderios para cumprir profecias. Olha aí, no caso de Babilônia, quando foi lá e tomou cativo o povo de Israel, certo? Deus disse que ele estaria punindo Israel e ele usou a Babilônia. E outras vezes foi Roma, e outras vezes a Síria, o Egito. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ok? Então está aí. Outro aspecto único da guerra nuclear referido por Gabbard era ser maciçamente destrutivo, embora de natureza anormalmente, não é uma coisa normal, veloz, com mísseis cruzando oceanos e continentes muito mais rápido do que até mesmo os aviões de guerra mais avançados. E olha que esses aviões são rápidos. Isso também foi descrito pelos profetas que descreveram a guerra de Gog e Magog como uma guerra extraordinariamente curta. Você sabia que a guerra de Gog e Magog será curta? Será rápido? Sim, a tecnologia muito avançada, armas poderosíssimas, então não vai haver uma guerra prolongada. A destruição vai ser gigante e muito rápida. É bíblico, está escrito. Leia Ezequiel 38 e 39, você vai entender tudo, tá bom? Há outras passagens também. Uma tradição do Vilna Gaon. Quem é Vilna Gaon? É um apelido dado a um grande rabino, que é mais conhecido como Gaon de Vilna, certo? E esse sábio deixou escrito muitas coisas importantíssimas. Uma delas é isso aqui, ó. Ele é uma autoridade proeminente da Torá, ou da Escritura Sagrada, né? Do século XVIII. Nem existia bomba atômica ainda, não existia a bomba nuclear ainda, né? Ensina que a guerra de Gog e Magog durará 12 minutos, tá bom?
o Vilna Gaon, ele afirma que a guerra de Gog e Magog durará 12 minutos, certo? É o que eu falei. Uma guerra tradicional, antiga, demoraria dias, meses, talvez anos. Uma guerra nuclear com uma tecnologia super avançada, poucos minutos se atinge o objetivo, né? De acordo com uma interpretação do século XX, 1/3 do mundo morrerá, 1/3 sofrerá de peste e 1/3 sobreviverá. Leia sobre isso. Você vai ver que exatamente a guerra de Gog e Magog matará muitas pessoas no mundo. Esta profecia do século XVIII de uma guerra de 12 minutos foi surpreendente, pois veio várias centenas de anos antes do advento das armas nucleares, certo? Não existiam as armas nucleares. As guerras convencionais necessariamente duram muito mais tempo, e uma guerra tão rápida era inconcebível na época. Uma guerra tão curta, possivelmente uma troca nuclear, seriam bombas para lá e para cá, né? Pode ter sido sugerida na Bíblia. Ao entardecer, presta atenção nesse versículo de Isaías, ao entardecer, eis o terror, e antes da manhã, ou antes de amanhecer, já não existe mais. Isaías capítulo 17, verso 14, tá bom? Ao entardecer, eis o terror se formando, ok? E antes que amanheça o dia, ele já não existe mais, já passou. Tá? Tá aqui, ó. Isaías capítulo 17, verso 14. Biden escalando tensões. Gabbard insistiu que a guerra com a Rússia não deveria ser considerada por essas mesmas razões. Isso trará o fim do mundo como o conhecemos. Olha que declaração importante, né? Gabbard acusou o presidente Joe Biden de escalar as tensões com a Rússia. Do contrário, né? Não será uma questão de irmos à guerra com a Rússia se acabarmos com um holocausto nuclear. Olha que coisa terrível. Mas uma questão de quando, e pode ser muito mais rápido do que qualquer um de nós imaginamos. Tucker Carlson encerrou a entrevista observando que a maior parte da grande mídia ignorou totalmente essa história de conflito. A mídia não está nem aí. A intenção da mídia, infelizmente, a mídia de esquerda que predomina no mundo, né? Essa mídia ela tem outros interesses. Ela deseja que os governos de esquerda dominem para que eles tenham as regalias que eles querem, tá bom? Infelizmente, né? Pior aumento militar russo desde a última invasão. Presta atenção, a Rússia invadiu a Crimeia, que é parte da Ucrânia, e tomou, anexou. Hoje a Rússia está nas fronteiras da Ucrânia, pronta para uma nova invasão. E agora é total, né? A avaliação de Gabbard reflete o que muitos próximos ao conflito já acreditam, já que a situação é incendiária. Com mais de 80 mil soldados russos ao longo da fronteira oriental da Ucrânia. Olha bem, mais de 80 mil, isso é só para começar. Incluindo tanques, peças de artilharia, transportes blindados e veículos de apoio. Estão preparados para uma guerra, concorda? Isso vai muito além de uma demonstração de força e muitos temem que seja uma preparação para uma invasão. A mídia russa alertou na segunda-feira que o país está a um passo da guerra, já que os âncoras se referiram à Ucrânia como um estado nazista. Sempre assim, né? O socialista acusando de nazismo. E exibiram imagens de armas sendo transportadas para a fronteira. Olha que perigo, hein? O governo russo também transmitiu
um novo vídeo de seu armamento mais recente, marcando o Dia das Forças de Defesa Aérea. O porta-voz presidencial ucraniano Yulia Mendel anunciou que 40 mil soldados estão agora estacionados na Crimeia, que pertencia à Ucrânia e hoje pertence à Rússia porque foi tomado e anexado, né? Com outros 40 mil perto da região de Donbas, onde separatistas apoiados pela Rússia lutam contra as forças governamentais há anos. O presidente Joe Biden supostamente passou a tarde de domingo em uma reunião não programada no Salão Oval com sua equipe sênior, de acordo com a Casa Branca. Então tá aí, ó. Isso aqui é onde é a entrada do Salão Oval, tá? O segurança aqui. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, ameaçou com consequências e custos caso a Rússia se mudasse para a Ucrânia ou invadisse a Ucrânia, né? Mas os Estados Unidos também recorreram às ações. Em entrevista ao Meet the Press da NBC, na manhã deste domingo, Blinken enfatizou sua preocupação com a situação na Ucrânia. E enquanto conversamos agora, tenho que dizer que estou realmente preocupado com as ações da Rússia nas fronteiras da Ucrânia, disse Blinken. Há mais forças russas concentradas nessas fronteiras do que em qualquer momento desde 2014, quando a Rússia invadiu pela primeira vez, que foi para tomar a Crimeia, né? É por isso que mantemos um contato muito próximo em estreita coordenação com nossos aliados e parceiros na Europa. Todos nós compartilhamos essa preocupação e o presidente Joe Biden foi muito claro sobre isso. Se a Rússia agir de forma imprudente ou agressiva, haverá custos, haverá consequências. Isso é uma ameaça de guerra, certo? Os aviões de reconhecimento militar dos Estados Unidos da América, PA-8A, Poseidon e Lockheed, acho que é isso, e P-3E, Orion, foram avistados sobre o Mar Negro, perto da Crimeia. Inclusive, aviões, porta-aviões, contra-torpedeiros estão indo para lá, para o Mar Negro, tanto russos como americanos, né? Mas tem o Dragão que está ali de leve, só de olho, viu? Durante o fim de semana, né? A Marinha despachou 2 contra-torpedeiros, o USS Donald Cook e o USS Roosevelt, para o Mar Negro. Então, o Mar Negro está enchendo de armas de guerra, na verdade. Estão se preparando ali, né? Para um confronto. Guerra nuclear em profecia. Então, vamos ver aqui. O profeta Isaías também sugere uma catástrofe rápida e abrangente, semelhante à guerra nuclear. Modernos abrigos antiaéreos. Como é que chamam? Cavernas, buracos, né? Os abrigos. E os homens irão para suas cavernas das rochas e para os buracos da terra, diante do terror de Hashem, do Eterno, né? E da glória da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir poderosamente a terra. Isaías, capítulo 2, verso 19. O profeta Isaías prossegue descrevendo com uma precisão perturbadora o inverno nuclear, um período de frio e escuridão anormais após uma guerra nuclear, causado por uma camada de fumaça e poeira na atmosfera, bloqueando os raios solares. Pois as estrelas dos céus
e as suas constelações não darão sua luz, o sol escurecerá em sua saída e a lua não fará com que a sua luz brilhe. Isaías capítulo 13, verso 10, ok? Está aí uma terrível profecia que nós vemos está a um passo de se cumprir. Uma repercussão tremenda no mundo a respeito disso. O mundo está à espreita, está aguardando, porque um movimento de confronto entre os dois vai gerar prejuízo para o mundo inteiro, não só econômico, né, mas também com armas nucleares, vai afetar o ar para todo mundo, afeta tudo, desestabiliza o planeta inteiro. Nós estamos vendo aí o cumprimento de uma profecia se iniciando. E bem claro, nós temos que orar e muito, preparar o nosso coração, porque é o que eu falei, vem muita tempestade. Depois da tempestade, teremos a bonança, mas a tempestade está aí, já está ocorrendo, mas ela vai se intensificar. Nossa redenção também se aproxima. Então, prepare-se, vamos orar, clamar a Deus. O nosso grande plano de vida tem que ser a redenção e a eternidade. A redenção final e entrar para a vida eterna. Esse deve ser o nosso plano de vida. Porque muitas pessoas estão planejando fortunas e fortunas por muitos e muitos anos. E a grande fortuna será a nossa vida eterna. Essa sim você tem que investir e muito. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo seu apoio e se inscreva no nosso canal, tá bom? Shalom, um forte abraço para todos.